Olá! Hoje nós vamos estudar a impecabilidade de Cristo, a importância disso. Mas nós vamos dividir o assunto em 3 blocos. O primeiro bloco, a impecabilidade de Cristo é necessária. O segundo bloco, a impecabilidade de Cristo é real. E o terceiro bloco, a impecabilidade de Cristo é eficaz. Hoje nós vamos trabalhar em cima da ideia a impecabilidade de Cristo é necessária. E essa conversa começa lá em Adão. Quando Deus criou toda a natureza, criou os céus, a terra, criou o homem e colocou no jardim, no Éden. E conforme está registrado no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17, Deus chamou Adão, ele disse assim: Adão, todo esse jardim é para você. Você pode desfrutar dele à vontade, pode comer de tudo que tem nele. Mas no centro do jardim tem uma árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando Deus falou isso para Adão, ele criou a primeira lei. E toda lei é exigente. Pelo cumprimento da lei, a gente tem benefícios. No caso, Adão teria liberdade, fartura de alimentos e poderia gozar de toda a presença de Deus todo o tempo. Agora, como consequência da desobediência, a lei traz uma condição, uma punição. Neste caso específico, Deus já havia determinado. Se ele provasse, ou no caso, quando dela comeres, certamente morrerás. Essa é a punição estabelecida pela desobediência à palavra de Deus. Entenda a desobediência à palavra de Deus como pecado. Isso é o conceito de pecado. Então Deus colocou essa condição para Adão. E Adão, acompanhado da sua companheira Eva, que Deus havia criado, viveram ali por um tempo até que, em determinada ocasião, eles decidiram experimentar daquele fruto que Deus havia proibido a eles. E com isso eles desobedeceram a Deus, exerceram o seu livre-arbítrio, escolheram desobedecer a Deus, desobedeceram a Deus e pecaram. Então Deus chama Adão como justo juiz que é, e ele não pode ser injusto porque ele é Deus. Então ele se obriga a executar sua própria justiça. Então ele chamou Adão e falou: Adão, o que é isso? Aí Adão se apresentou e ele executou então a sentença do juízo. Qual a sentença? Olha, já que você me desobedeceu, você vai ser expulso do Éden, você vai para uma terra que vai produzir 10 vezes menos alimentos, ela vai ter espinhos, cardos, proles, vão ter animais selvagens, e você vai ter que trabalhar para comer, trabalhar muito para comer. E pior, você foi feito do pó, ao pó você vai voltar. Até então não se cogitava da possibilidade do falecimento do corpo, e esse conceito de morte ele é muito importante, porque hoje nós temos a ideia de que morte é o corpo falecer, ir a óbito e a gente enterra e acabou o assunto. Não, para Deus isso não é a morte. A morte para Deus é a separação. O homem foi criado para viver unido a Deus, junto de Deus, na presença de Deus. E quando ele pecou, ele foi expulso da presença de Deus. Então essa separação, isso é morte. Estar separado de Deus, na ausência de Deus. E quando Adão e Eva foram expulsos do Éden para a terra, eles ficaram separados de Deus, ou mortos. Na terra, mortos, eles tiveram filhas e filhas e veio se multiplicando, descendência após descendência, até chegar aos nossos dias, a mim e a você. Ou seja, assim como Adão e Eva, que estavam separados de Deus na terra, nós que nascemos na terra, descendentes de Adão e Eva, já nascemos separados de Deus, logo mortos para Deus. E para piorar a nossa situação, Adão e Eva, ao desobedecer a Deus, tiveram a sua natureza santa corrompida e se tornaram pecadores. E essa natureza corrompida veio pela sua herança até nós.
Hoje nós somos como Adão e Eva, pecadores. Mas você imagina, uma laranja é da mesma natureza da laranjeira. A laranja descende ou procede de uma laranjeira. Mas se você pegar uma semente da laranja e plantar, vai nascer a laranjeira. Adão e Eva é laranjeira, nós a laranja. Temos a mesma natureza, por isso a nossa natureza é tão pecaminosa como a dele. E pelo pecado, Deus estabeleceu a sentença, a morte. A morte eterna vai se dar definitivamente no inferno. Destino para aqueles que vão viver eternamente separados de Deus, mortos eternamente. E essa condenação é terrível para nós. Eu não posso falar assim, eu queria salvar meu filho, minha filha, eu morro no lugar dele, mas não posso, porque eu pequei, eu tenho que morrer no meu lugar. Não adianta alguém querer morrer no lugar de outra pessoa, porque cada um tem que morrer por si, todos pecaram. Diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 5, versículo 12, que o pecado entrou no mundo, através de um homem, Adão, e se espalhou, e com o pecado a morte. E só tem um caminho. Alguém que não tenha pecado será capaz de morrer por alguém que tenha pecado. E nisso Jesus, sem pecado, é suficiente para morrer por alguém que tenha pecado. Ele pode se oferecer para morrer no lugar de alguém. Ele não tem que morrer por ele, então ele pode morrer por alguém. E só ele tem essa capacidade. Por isso a sua impecabilidade ela é necessária para a minha salvação. Porque se Jesus não fosse santo, ele não teria como morrer no meu lugar. E nós que vivemos na terra não podemos tentar nos justificar, eu sou melhor, é porque eu não roubo, eu não mato, eu não minto, eu não sou corrupto, eu não adultero, não pratico esses pecados, mas você nasceu em pecado, você pratica pecado, faça uma consciência, faça um exame de consciência se você nunca mentiu, nunca roubou, nunca fez nada errado na sua vida. Difícil. A própria palavra não diz, se alguém disser que não tem pecado, ele, na verdade, não está com ele está mentindo. Então, Adão introduziu o pecado no mundo e o pecado se espalhou, e com o pecado a morte, que é a separação de Deus. E a própria palavra fala que, em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos nós somos carentes dessa salvação. Deus, para nos mostrar o quão pecadores nós somos, ele estabeleceu através de Moisés o ritual do sacrifício para que haja derramamento de sangue a fim de que nós saibamos que a morte é necessária para a remissão de pecados. Somente a morte pode satisfazer a justiça de Deus. Só o derramamento de sangue, e por isso foi estabelecido o sacrifício de animais. E no Velho Testamento, na lei mosaica, o sacerdote ele pegava o sangue da oferta do sacrifício, uma vez por ano entrava no Santo dos Santos e derramava sobre a Arca da Aliança aquele sangue como oferta pelos pecados do povo. Então Deus aceitava aquela oferta e o povo estava perdoado dos seus pecados até ali. Mas o povo era pecador e continuava pecando, então ano que vem tinha que repetir o sacrifício no outro ano e no outro ano, e sempre esse sacrifício ele é imperfeito. Está lá em Hebreus capítulo 10, versículos de 1 a 4, fala dessa imperfeição desse sacrifício. Por quê? Porque quem pecou foi o homem, e quem tem que morrer pelo pecado é o homem, não é um bode, não é um carneiro, não é um novilho. Tem que ser o homem, o sangue a ser derramado tem que ser do homem para satisfazer a justiça de Deus. E quando eu derramar o meu sangue para satisfazer a minha justiça, eu vou para o inferno, porque eu sou pecador. E cada um de nós, quando morrer, derramar o próprio sangue ou morrer, vai para o inferno. A não ser que alguém substitua a minha morte. E esse alguém não pode ter pecado de si mesmo, senão ele não poderia me substituir. Por isso, a impecabilidade de Cristo ela é indispensável, ela é necessária.
A palavra de Deus diz no capítulo 9 de Hebreus, versículo 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Quer dizer, Deus, ele estabeleceu a sentença da morte, e depois dessa sentença, ele fará o julgamento lá no dia do Senhor, no último dia. Então não existe homem que vai escapar dessa sentença. No dia do juízo do Senhor, o Senhor vai designar o destino eterno, derradeiro, final do homem. E aqueles que não tiverem sido remidos pelo sangue santo do seu Cordeiro, que é Cristo, esses terão que derramar o sangue por si mesmo e esses vão para o inferno. Aqueles que tiveram a satisfação dos seus pecados no sangue do Cordeiro, esses serão salvos. Até a próxima aula, nós vamos falar sobre a realidade da impecabilidade de Cristo. Até lá.